Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa, e estou aqui hoje na companhia do nosso intérprete Vinícius. Olá, Vinícius, tudo bem? A nossa aula de hoje traz uma temática muito interessante. Afinal, o que é leitura? Ah, professor, ler é quando eu me deparo com um aglomerado de palavras e eu consigo reproduzi-las. Claro, você não está errado. Isso é ler. Mas não somente. A leitura vai além da mera decodificação de palavras. E hoje nós vamos então falar um pouco sobre a leitura. Antes, eu quero te apresentar algumas frases de renomados escritores. A primeira é de Machado de Assis. Ele diz: é preciso ler isto, não com os olhos, mas com a memória e a imaginação. Bem, nessa frase, nós temos aqui uma chamada de atenção para o ato de ler, para além do movimento que os olhos fazem ao acompanhar uma leitura. Bem, ler, portanto, é quando nós ativamos a nossa imaginação e a nossa memória quando realizamos esse ato. Vejam outro exemplo aqui. É uma frase de Marina Colasanti. O bom leitor lê sentidos. Quanto mais uma criança se apega ao sentido, melhor leitora ela será. Vejam que interessante essa palavra-chave, sentido. Ler é atribuir sentido àquilo que nós decodificamos. Ler é interpretar aquilo que nós decodificamos e atribuir sentido a isso que estamos fazendo. Quero mostrar uma outra frase, agora de Marilena Chauí. Ela diz: ler, acredito, é uma das experiências mais radiosas de nossa própria vida, pois, como leitores, descobrimos que nossos próprios pensamentos e nossa própria fala, graças ao pensamento e à fala de um outro. Ou seja, a leitura é uma atividade interativa. Não é uma atividade monológica, não é uma atividade em que apenas eu estou exercendo um ato ali frente à leitura de um texto. Ler é interação, porque o meu pensamento dialoga com o pensamento de quem escreveu, o meu pensamento dialoga com aquilo que está escrito e que, por vezes, carrega outras vozes, outros discursos, outros dizeres. E é por isso que a leitura é uma atividade muito complexa, que vai além da decodificação de palavras, como eu disse agora há pouco. Ler envolve a leitura daquilo que está dito e também do que não está dito, do que não está escrito, por exemplo, em um texto. É por isso que nós falamos do leitor crítico, que é aquele que tem uma postura ativa frente ao texto, uma postura analítica, uma postura investigativa das condições de produção daquele texto. Então, quando você lê um texto, você não se atém apenas ao que está sendo dito ali nas linhas, mas ao que está subentendido, o que está dito no não dito. Dá para entender? Bem, por isso que eu digo que todo texto está carregado de intenções. Todo texto está carregado de significados, que são explícitos e também implícitos, ou seja, que não estão à mostra. É preciso fazer uma reflexão, uma leitura mais profunda do que está sendo lido. E eu vou além. Ler, portanto, é ler o mundo e não apenas a palavra. Nesse sentido, nós podemos ler imagens, nós podemos ler reações, nós podemos ler ações. Uma simples piscada de olho pode sugerir uma determinada leitura em um determinado contexto. Portanto, todas as expressões humanas,
elas são carregadas de textualidade. E é por isso que nós vamos ler hoje um texto imagético. Portanto, um texto composto por uma imagem. Nós temos aqui uma pintura de um pintor chamado Almeida Júnior. Nós temos aqui uma obra chamada O Violeiro. Parece uma foto, não é? Mas é uma pintura. Vejam que bela obra de arte nós temos aqui. Não há nenhuma palavra, mas ela pode nos dizer muito. Nós temos aqui um homem sentado em uma janela, recostado, tocando uma viola. Esse homem é o violeiro, título da pintura. Ao lado dele nós temos uma mulher que está encostada na janela, segurando um pano. Essa mulher está com a boca aberta, vocês podem perceber? Isso está explícito no texto. Assim como está explícito no texto imagético que o homem está com os olhos fechados. A partir desses dados explícitos, nós podemos inferir algumas coisas. Por exemplo, ela pode estar cantando uma música que ele esteja tocando. São inferências. Inferências dadas a partir da nossa leitura dos explícitos dessa imagem. Provavelmente ela está cantando uma canção que faça parte do universo deles, do universo caipira. Nós podemos imaginar que eles vivem também no interior. Observemos a estrutura dessa parede que compõe uma parte da casa em que eles estão. Bem, nós observamos algumas questões explícitas e outras implícitas e vamos analisar o contexto de produção dessa peça, dessa obra. O Almeida Júnior, ele pintava no final do século XIX, início do século XX. Final do século XX, início do século XXI. E, naquela época, as principais representações artísticas eram desenhos de pessoas da classe alta da sociedade. As pessoas simples, do cotidiano, do interior, não eram representadas na arte. Nós temos aqui um pintor de renome fazendo isso. Então nós percebemos que existe uma intenção nessa pintura. Mostrar, registrar na história que essas pessoas simples do interior, elas faziam parte de um Brasil que ainda não estava sendo mostrado na arte. E ele quis fazer essa manifestação. Essa é uma intencionalidade desse texto imagético. Eu vou te mostrar um outro texto, uma outra imagem, em que nós temos aqui uma história sendo contada, é uma representação de Quino, e nós temos a narrativa visual, não temos aqui palavras, a não ser lá no finalzinho, quando temos um balão com alguns caracteres. Vamos começar do início da narrativa. Vamos chamar de cenas, porque não há quadros delimitados nessa narrativa. Na primeira cena, nós temos um casal em seu quarto. Um homem e uma mulher estão deitados. Vejam as expressões faciais. Este homem e essa mulher estão sendo incomodados por um barulho que provavelmente vem do apartamento de cima. Parece música, porque nós temos as representações de notas musicais. É então que, na segunda cena, este homem, nós podemos ver a expressão facial dele de irritação, veste seu roupão e está saindo, caminhando para fora do quarto. Na terceira cena, nós observamos que ele está subindo escadas. De onde vem esse barulho? Podemos ver as notas musicais lá no finalzinho das escadas. Na próxima cena, a mulher ficou sozinha no quarto, está olhando, veja uma expressão facial dela ainda de irritação por conta do barulho. E na quinta cena, o barulho acaba e vocês podem perceber que a expressão facial dela mudou. É uma expressão de satisfação, de contentamento. Na penúltima cena, o esposo volta
E nós podemos ver a expressão facial dele também de contentamento. Nós esperamos que, naturalmente, ele deite e durma, agora sem aquele barulho que estava atrapalhando o sono do casal. Mas acontece algo totalmente inesperado. Ele pega todas as suas roupas e agora nós temos um balão. Mas nós não conseguimos ler de maneira a formar palavras esse balão. Mas nós sabemos que temos notas musicais, um símbolo de coração, sugerindo que ele esteja cantando. E ele feliz sai do quarto e a mulher, veja uma expressão facial dela de susto, não sabe o que está acontecendo. O que nós podemos inferir a partir dessa história? Provavelmente, o que ele encontrou no apartamento de cima era bem diferente da vida que ele levava ali. Talvez ele encontrou algo ou alguém que mudasse aquela realidade que ele vivia, tediosa. Mudou a vida daquele homem, aquela experiência no apartamento superior. Será a música? Será alguém diferente? Nós não temos acesso. Nós não podemos compreender, nós não podemos saber exatamente o que tinha no apartamento superior. Mas nós sabemos que foi algo transformador para aquele personagem. E é justamente esse vazio dentro da história que faz com que nós possamos tecer sobre ela algumas interpretações. Vejam que nós estamos fazendo leituras, falando sobre possibilidades. E não temos aqui um aglomerado de palavras, não é verdade? Já ouviu falar desse poema, Meus 8 Anos? E olha que interessante. O mesmo título, mas 2 autores diferentes. Quer saber qual a relação desses poemas? É simples. Visite o portal Conexão Escola TV. Assista essa videoaula se necessário, leia o material que está lá, descubra tudo isso e fique por dentro de o que é leitura. Foi muito bom estar com vocês. Até o nosso próximo encontro. Um abraço e tchau, tchau.